Bem-vindo a mais um episódio do Ócio Saudável, direto dos estúdios Dracar, Grande de estúdio. Robson. Eu sou Rafael Sodré, estou ao lado do meu amigo Vinícius Rodrigues. Tudo bom, Vinícius? E aí, grande Rafa, como é que você tá, meu irmão? Tudo na paz? Tudo na paz. Rapaz, a gente fica muito feliz quando a gente tem um episódio. Eu acho que até quem tá assistindo hoje vai perceber que o estúdio tá mais claro, né? Tem luz própria, né? tem. Nosso convidado tem luz própria, né? E ele vai falar um pouco do que a gente faz, só que ele tem uma experiência muito maior que a gente, né? Muito maior, muito maior. Nosso amigo, colega, né? Felipe Dantas. Com 2 L. Bom, com 2 L. E com I, pô. E com I, é verdade. Falar, senão ele fica bravo. Não, fica ele não gosta, não. E aí, Felipão, seja bem-vindo aí. Obrigadão pelo convite. Luz própria que eu tô de rosa, né? Chamando a atenção. Chamando a atenção, Também exato. tomei. Só que a O que minha... vocês mandam? E aí, Felipe? Vamos Rapaz, primeiro... Obrigado aí pelo convite. Bora ver se a gente... Eu queria que você, assim, para o público te conhecer melhor, contasse um pouquinho da sua história pessoal e de formação. Eu sou Felipe Dantas Pinheiro, né? Eu sou médico formado pela UFM em Salvador. Depois eu fiz clínica médica, depois fiz oncologia. Trabalhei um período em Salvador, fiquei um período em São Paulo. Casei com Lívia, que é minha atual esposa. E quando pensei, sou daqui de Conquista, nasci aqui, fui embora em 98. E quando pensou em formar família, ter filho, etc., a vida da capital não é fácil. E aí eu falei, rapaz, eu vou voltar pra Conquista. Muita gente, todo mundo fala isso, né? E aí conversei com o Lívia e tal, a gente falou, vamos voltar pra Conquista, a gente voltou pra Conquista. Voltei em 2012. E aí montei o serviço junto com o Adriano, junto com o hospital local. Depois a gente saiu, fiz mestrado, fiz MBA em gestão na época do 2019, 2020, que pegou a época do Covid, que a gente estava mais parado, né? E aproveitei e fiz esses negócios tudo aí. Tenho 2 filhas, uma de 7 anos, outra de 5. E é isso. Aí, assim, na época do Covid também, comecei a fazer coisas diferentes. Eu sempre gostei de coisa diferente. Então, o pessoal ficava com o negócio de Facebook, Instagram. Muita gente pagando pra alguém fazer. Eu falei, rapaz, eu vou fazer esse negócio. Aí comecei com o Instagram, depois deu uma melhorada no próprio Instagram, botei umas coisinhas de colorido e tal. Uhum. Aí eu gostava muito de ouvir podcast. E resolvi fazer um podcast, mas pode falar, né? Depois vocês cortam, pode. eu falo pra caralho. Então, só... E xingo também. Seu então podcast, vocês botam né? que não é pra criança, não. Então, hoje você tem um podcast, né? Como é que Tem agora... que começou, e dá o agora nome faço dele. como? E começou como? Você teve Pois essa ideia no seu ócio? Pois é, no ócio lá Isso, exatamente, no ócio do meio da pandemia. Primeiro deu um medão de morrer e as meninas ficarem pra ir. Sem conhecer o pai direito e tal, comecei a escrever um livro. Que tá paradão aí. Escrevi o livro e tal, falei, rapaz, jovem não gosta de ler, né? Ninguém vai ler esse livro. E os alunos da Santo Agostinho, a primeira turma que formou, me bombardeando de WhatsApp, perguntando o que fazia, como é que fazia, que prefeitura tal chamou e eles não sabiam o que fazia com o contrato, e essas dúvidas de recém-formado. O que fazia para dar plantão, se pegava, como é que era. Eu falei, rapaz, e eu respondendo a galera toda. E aí um aluno falou, professor, tal, você tá mandando tanta mensagem aqui e tá todo mundo trocando as mensagens no grupo da turma. Você devia gravar um podcast logo e pronto. Cada um quisesse ouvir do que porque eu gravei muita mensagem mesmo e disse que eles estavam jogando essas mensagens tudo no grupo deles. E aí eu falei, pô, eu tô querendo deixar um negócio pras filhas e tal, se eu morrer, meio de morrer. E os alunos falando, aí eu comecei a gravar. Eu falei, se eu morrer, tem umas coisas gravadas aí pras meninas. E eu parei de mandar muita mensagem. Então, até hoje, de vez em quando, os alunos formam e tal, da UFBA agora que formou, eu mando os episódios. Ouça esse episódio, esse aqui, esse acolá e tal. Então, eu vou mandando os episódios, deu uma facilitada. No Instagram, eu geralmente boto vídeo. Que é o seu próprio Instagram, né? Você meu não próprio tem o Instagram Instagram do podcast, não, né? Não, é meu próprio Instagram lá, doutor, porque não tinha doutor, e aí uma empresa falou que eu tinha que ter um profissional, eu só botei doutor, acabou. Não pago ninguém pra fazer, eu mesmo que faço. Eles falam que não pode, não é bom dividir. Aí eu boto DR e acabou. O seu e o profissional. Aí só tem um, dr.Felipe Pinheiro, com I e 2 L's. É isso. E aí no Instagram eu boto vídeo mais voltado pra oncologia.
que eu pego dos pacientes. O paciente passa comigo e tal, faz uma pergunta interessante ou questiona uma coisa que eu acho que a maioria questiona. Pode tomar leite, pode comer açúcar, pode pintar o cabelo, pode não sei o quê. Isso vai acontecer comigo ou não vai? Eu acabo colocando lá que, assim, aí uma coisa que reverbera, que eu vejo, é que a galera espalha, entendeu? Bacana, porque a ideia do nosso podcast, nosso canal de YouTube, casa diretamente com o que você viveu, né? É. A questão do ócio saudável, né? A gente viajava muito, a gente ainda viaja muito a trabalho e eventualmente a gente viaja junto. E no momento da viagem, que é um momento assim também tranquilo, que a gente vai de bate-papo, a gente tem muitas ideias. E o ócio é saudável nesse sentido, né? De você ter ideias, inovar. E podcast acaba que é uma inovação. Você é um médico empreendedor, que a gente sabe. Você tem empresa de uma clínica, né? Na verdade, que é não é bem uma franquia, né? Como você nos explicou previamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre empreender também aí na medicina. Quando eu era residente de oncologia, foi quando começou, assim. Eu sempre estudei investimento bem básico mesmo, com Gustavo Cerbasi, aqueles livros todos, lá no 2005, 2006. E mexia com bolsa em 2005, 2006 por aí, mexia com Tesouro Direto, opções, mexia com as coisas com muito dinheiro, né? Com muito dinheiro mesmo, aqueles R$300 que a gente ganhava da bolsa de residência em 2005. E tomava umas pancadas, assim. Era o pouquinho que a gente tinha lá da residência, tomando umas pancadas feias. Então, comecei a estudar mais profundamente investimento. E na residência de oncologia, vi que estava tendo mais vaga para oncologista em Salvador. A oncologia mudou muito. Em 2005, tinham, acho que, 12 clínicas de oncologia em Salvador, 10. E todo mundo querendo oncologista na época. E só 12 ou 13 oncologistas sendo formados na residência, tanto em Salvador quanto em São Paulo, Minas. Eu busquei... Foi a minha primeira coisa, assim, que eu saí do padrão, provavelmente. Eu busquei e-mail, não tinha WhatsApp dessa galera, e mandei e-mail para todo mundo, colocando, ó, galera, assim, tem umas 20 vagas aí no mercado aqui em Salvador, e só tem 12 da gente saindo da residência. A gente podia juntar tudo, montar um grupo forte, meio que equilibrar, colocar nossos preços e tal. E aí, maravilhosamente, só uma pessoa respondeu. E respondeu dizendo que eu era maluco e tal, que eu ia ser execrado e que ia dar merda. Você fez isso? Foi massa, hein? E aí não deu em nada. Eu entrei lá na clínica que eu achei que era melhor na época. Trabalhei e tal, mas não, foi a primeira coisa assim que não deu em nada. Depois veio com essa coisa de voltar para a Conquista. Eu chamei um preceptor para montar um serviço aqui em Conquista, porque eu fui chamado por uma clínica em Conquista na época. E minha avó trabalhava o quê? Tratava aqui de um câncer de língua. E meu pai falava que minha avó tinha que chegar às 7. Não sei por quê, mas rolou essa conversa. Ah, não, sua avó tem que chegar às 7 horas da manhã. Eu falei, por quê? Tá, não, porque lá é ordem de chegada. Eu falei, porra, velho, Conquista 2007, 2008, ordem de chegada e tal, bizarro. Minha avó tem plano, né, tal, tem 80 anos, tinha 80 anos na época, 82. E pra ordem de chegada e tal, eu falei, rapaz, tem campo lá, assim, não tem condições de oncologia, ordem de chegada lá. E aí chamei um preceptor, o preceptor gostou da ideia, a gente montou um programa, uma ideia de se fazer um serviço. Apresentamos pro hospital aqui em Conquista, para vários, na verdade, um topou. Só que na hora de assinar o contrato, esse preceptor caiu fora. Começou a namorar uma soteropolitana. Ficou por lá. E aí falou, rapaz, quem vai pra Conquista é outro. E aí, Adriano era meu R-, né, na residência, tava terminando. E aí eu roubei Adriano do serviço lá. A chefe do serviço fala disso até hoje. Você fez o Santa Isabel, né? E aí Adriano tava na boca de ser contratado lá. Eu falei, bora pra Conquista, ele veio. E a gente montou o serviço aqui. Foi a melhor escolha, né? Eu quero voltar pro interior, sair eu não me arrependo não, mas os primeiros anos, Vinição, os primeiros 2, 3 anos é bem, bem difícil. Muito mais difícil que a capital. Principalmente pela qualidade de serviço, né? Qualidade de serviço e até o retorno financeiro também no interior, inicialmente, a depender da área, ele é mais demorado um pouco, né? Porque você não tem... Adriano fala que é proibido eu falar isso, mas eu falo com gosto. No primeiro ano a gente ganhava R$2.390 por mês. Médico, oncologista. Ele, velho, fica espalhando isso não. Foi que eu tenho uma média, tenho uma tabela, tenho um Excel lá. Era isso aí mesmo. Não é fácil, não. Eu lembro que quando eu voltei para a Conquista aqui, não tinha tanto campo de trabalho e a dificuldade é justamente essa. Aí mesmo. tem uma
a carta de convênio não é alta, né? Então, às vezes, assim, tem que rebolar, coisas né? que na oncologia me surpreenderam, a qualidade de serviço mesmo. A oncologia mexe com muita gente, com várias especialidades, dificuldade de relacionamento, a galera não atende telefone, não discute, não queria fazer sessão, não queria discutir o caso. Minha mãe fala assim, e eu realmente, no primeiro ano eu chorava uma vez por semana. Falei, rapaz, e minha esposa ficou em Salvador, mais 2 anos ainda, até 2014, e eu pensava em voltar várias vezes. Esse negócio de parar de pensar em voltar foi uns 3 anos depois só, lá para 2015. E você pensar que o nosso podcast trata muito de inovação, o pensamento que ele teve quando viu Conquista, né, com clínicas que trabalhavam com ordem de chegada, e ele vem não tem campo, na verdade não deixa de ser inovação, né? Trazer... E é uma coisa que continua até hoje. Até né? hoje. Até hoje Até tem, hoje. na Você, verdade... às vezes, vai atender num local... não, doutor, aqui é ordem de chegada. E você quer mudar e não consegue. Não, exatamente. Não consegue. Não Porque mudar. é ordem Da gestão. da e gestão. tal. Administração, né? enfim, né? Tem uma dificuldade de ligar para o paciente, confirmar. E na oncologia, que na verdade a gente trata com uma doença que muitas vezes é terminal, a pessoa começa a se deparar com o fim da vida, né? Por mais que algumas não sejam, mas só de dar o diagnóstico existe esse pensamento. Sim, Os vídeos que você grava e coloca na internet, né, no seu canal, no seu Instagram, acabam tendo uma repercussão social também, né? Você ajuda a qualidade de vida dessas pessoas. E só falam, esses vídeos você põe só no Instagram, você não tem um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu acho que chama Felipe Dantas Pinheiro. Eu acho Muito que esse bom. é tanto canal, entendeu? É bem diferente. Muito bom, você tá sabendo do seu canal. Felipe com I Dantas Pinheiro, né? Mas você tem vê um canal, se, e no canal se do YouTube... a pessoa vê mais lá ou vê mais Pois no Instagram? no canal do YouTube dessas redes aí, questões de internet, a menos vista. Aí eu não sei se por conta da divulgação, os vídeos que mais são vistos é do Instagram. Mas você tem que pensar no YouTube, porque no YouTube Pois você é. pode monetizar, né? Não, isso. A questão no do YouTube Instagram é não isso. consegue. Eu coloco os vídeos no Instagram e no YouTube, são os mesmos. E o do podcast também vai pro YouTube. A questão do YouTube, não sei se o pessoal tem dificuldade de acessar, porque o YouTube eu não consigo linkar, né? E é isso que eu No falo. seu Instagram, consegue. Não, falei, eu não consigo, não tô dizendo que não. Como eu que faço as coisas. Depois a gente... Pois depois você me passa a Vai fazer um manha. tutorial. Porque Não, também tô aprendendo. o Spotify, porque- você coloca lá, o cara clica e vai. Eu entendeu? já tive uma aula sobre isso daí. E o YouTube é bom para você, ainda mais que você tem esse tanto de visão dos vídeos. YouTube você consegue monetizar, entendeu? Você consegue receber por visualizações, né? E No um Instagram você monetiza indiretamente, né? Porque muita outra gente coisa vendo. hoje que eu tô tentando, e é isso, dei uma estudada e tal, é fazer um site. Aí eu tô montando um site, mas dá trabalho. E fala aí, vamos ajudar também. Você tá aqui, você já tem experiência lá no... E agora faço como, são 62 episódios. Sim. Fala pra nós, como é que você faz os seus podcasts? Pra quem tá aqui querendo... Assim, eu qual que é o seu entrei... material de trabalho? Pois é, eu comecei a ler mais, que é uma coisa que eu tinha muito assim, todo mundo falava, pô, você não gosta de ler? Eu falei, eu não gosto mesmo, não, eu gosto de ver filme. Eu era cinéfilozão mesmo, assim, 3, 4, 5 filmes por Você comenta semana. também, né, os filmes no Instagram. E aí, depois de 2018, 2019, por aí, eu comecei a ler mais coisas técnicas. Psicologia, relacionamento, economia e tal. E gostava. Eu falava, pô, o livro de Vocês tinham economia, de investimento... grupo de discussão de filosofia, inclusive. filosofia e tal. E aí, eu gostava desses livros. E quando eu lia história, alguém me recomendava um livro de história, de personagens e tal. Eu falei, rapaz, isso não é pra mim não. O negócio não vai pra lugar nenhum e tal. Eu prefiro um filme. Então eu descobri que, assim, eu gosto de ler livro técnico. Então, de uns 3, 4 anos pra cá, eu comecei a ler muito. E programei aí a ideia de fazer o podcast, baseado no que eu falei dos estudantes. Depois que você vai fazendo muito episódio, o negócio fica meio sem... Você fica... O tanto de ideia vai acabando. Claro. Você vai E aí, procurando tanto é outra. que toda vez eu agradeço imensamente os ouvintes de mandarem perguntas, porque o negócio vai ficando mais complicado. E aí eu procurei lá uma plataforma que faça
grave os Pode vídeos falar e tal, o- que é Anchor. Anchor. Sei lá como é que fala, fala- .fm. É Anchor, mas fala Anchor. É? Não, É Anchor, mas fala Anchor, né? Ponto .fm. é a maior do mundo. É? Pois é, eu nem de sabia. mixtape. Aí eu uso lá, porque é de graça. Entendeu? Isso. Tem as vinhetinhas, ele deu uma melhorada de quando eu comecei 2 anos pra cá. Ele não editava, agora ele edita, você corta as partes e tal, então ficou mais fácil, porque de vez em quando eu tinha que gravar tudo de novo, porque eu gravo lotado, direto, e porque junto do vídeo, de uma plataforma de vídeo que você pode gravar pelo Meet, pelo Zoom, e aí você grava junto tudo e você converte isso pro Anchor. E aí, as ideias pelas perguntas do povo ou coisas que eu ouço alguém reclamando. Então, tô lá dando aula, o menino lá, professor, qual a residência que eu devo fazer? Aí eu dou uma raquetada e gravo um podcast. Qual o mercado vai pra onde? Esses negócios. Aí eu costumo falar das coisas que eu vejo ali na semana. Quando a semana passa muito sem nada alvissareiro, aí eu vou lá nas perguntas, cato uma sugestão e tal. Gravo em casa mesmo, tento gravar uma vez por semana, de vez em quando falha, mas a ideia é gravar uma vez por semana, tempos aí de 20, 30 minutos, e falar sobre coisas que o pessoal pergunta, assim, alunos, E isso que é a minha colegas, curiosidade, etc. né? Sim. Porque eu vejo que tem muita coisa que a gente vê, que você falou aí já, que é o nosso... muito usual, que a gente forma na medicina sem saber nada, né, Nada, isso não mudou, né? contratualização. Mudaram o currículo, a administração nada. zero. Zero. Mas assim, dessas que você recebeu, assim, qual foram as mais esdrúxulas aí? Porque eu vi que o último episódio, o último não, é o último que É o 62 do Soler? Eu sou lerdo. Quando eu li, eu falei, uai, será que o cara é lerdo de ser de meio lerdão ou porque ele é lerdo fazer Não, alguma assim, coisa? isso Esse foi um por dos exemplo... mais esdrúxulos, assim, que você... Não, mas é um dos mais perguntados. É? Tanto colegas, parentes, estudantes de diversos níveis da faculdade. Fico, pô, professor, eu demoro na anamnese, eu demoro para atender, o cara formou, pô, eu tô ficando lá no postinho, fico 1 hora com o paciente, a enfermeira reclama, ou então o cara tá na emergência, a enfermeira reclama. Isso é bem comum. E aí eu ficava, pô, eu vou falar isso como, não sei o que e tal. E aí eu resolvi falar. Nesse eu falei dessa questão da demora e respondi umas outras perguntas. Mas assim, esse não é esdrúxulo, mas é muito perguntado. Como é que acelera? Outra coisa que é muito perguntado e que muitas vezes as pessoas acham, assim, o que é mais esdrúxulo que eu percebo, e aí não sei se vocês têm essa ideia, o aluno acha que a gente sabe tudo. Isso aí. Eu não sei quase nada. Então, por exemplo, uma das coisas que mais me perguntam é como eu não levo as coisas de oncologia para casa. A questão da tristeza, do paciente mais grave e tal. Eu tentei responder nessa, mas é uma coisa que eu fiquei pensando muito. Deve ter 1 ano que eu tô pensando nisso. Como é que eu me blindo para ir para casa, entendeu? Que para mim é uma coisa natural, mas de tanto perguntar, eu falei, eu devo ter feito alguma coisa. Eu acabei achando que foi anos de terapia, livros de filosofia. Eu tô amando estudar filosofia há uns 3 anos, que eu tô lendo bastante filosofia, que o Vinícius falou. Eu não sei, mas assim, tem coisa que a gente não sabe não responder. E o povo fica perguntando as coisas, tem as coisas esdrúxulas, assim. E Fabrício é nosso professor da UFA. Da UFA, isso. Nosso colega, né? Catedrático. Né? Ele Pois. E ele fala isso, né? Que às vezes a gente não tem noção da nossa palavra dentro de uma sala de aula, né? E aí eu falo para os outros, gente, eu não sei nada não. Você só... Mas o que eu tento saber, eu vou tentar passar. E é o que eu falo com os alunos, assim, vocês estão anotando o que a gente tá falando e tal, mas se apegue aos livros, porque o professor falando e se tal... Se apega aos podcasts. Os podcasts. Mas é verdade, porque assim, ali respondendo, às vezes você pode trocar alguma informação. E isso ele precisa ter claro no livro, né? Então você precisa seguir, de fato, a literatura, né? E aproveitando isso aí, Felipe, achei legal, né? Porque você também saiu essa história para deixar um legado, né? Para seus filhos. E você não pensa... Pô, você já tá com 62 aí. Episódios. Episódios. Anos. Eu falei, tá de sacanagem. Até que pelo cabelo branco. O cabelo é pintura, pô. Mas você tá com 62 episódios. Você falou do livro. Você já não acha que dá pra você correr o seu
correr seu livro Pois baseado é, a nesse questão do podcast, livro é o seguinte, não, eu hein? comecei Porque escrevendo já livro... tem tema ali pra caramba. eu comecei escrevendo um livro sobre a história mesmo, assim, o que eu fiz que eu me arrependi, o que eu poderia ter feito diferente. Só que aí depois, agora, depois da pandemia, o negócio e tal, eu fiquei, pô, mas aí se eu tivesse feito diferente, talvez estaria tudo errado de novo também. É aquela historinha, né? Sim. Se eu tivesse feito diferente, eu tava pensando o que agora? Se E se eu o tivesse pior- feito diferente, eu tava pensando agora, a mesma coisa. O se é um problema. Eu não uso Então, assim, eu muito se, tento não. escrever, mas escrever é difícil, velho. É dificílimo. E aí, quando eu mais leio, eu falo, rapaz, como é que eu vou ter coragem de escrever livro? É muito feio. Eu escrevendo é feio demais. Agora, uma coisa importante que eu gostei, assim, do ócio saudável, o médico é mal visto quando ele tá sem fazer nada. Não é mal, no médico é mal visto. Nós se sentimos mal. Mas é mal visto, velho. É É, mal a gente visto fica pelas mal pessoas. também. Pô, eu tô... Sexta-feira de essa manhã eu tô semana em teve casa. um episódio engraçado, assim. Minha ex-chefe em Salvador me ligou, quarta agora. Quartinha, 2 dias atrás. Umas 3h40 da tarde. E aí, eu, quando durmo, eu acordo groguezão. E ela ligou e eu falei, alô, oi, professora, tudo bom e tal. Ela, mandei uma biópsia pra você, eu olhei assim e tal, achei que era pulmão. Rafael. Pô, então, a biópsia era de pulmão, eu falei, pulmão. Ela, faça tal tratamento, eu falei, isso pra pulmão, professora? Felipe, você tá fazendo o quê? Você acha que eu sou doida? É tumor de vesícula. Aí eu falei, não, é porque eu tô dormindo. Aí lascou. Ela, dormindo quarta-feira, 3h40. Falei, não, professor, que eu vou dar aula agora 4 até 9 da noite. Mentira, né? Eu ia dar essa aula de 6 a 9. Aí, assim, é mal visto, pô. Não pode dormir, não. Não pode ficar num turno sem trabalhar, não. É exatamente esses turnos. Eu tenho dois turnos na semana que eu não faço nada. O pessoal. Aí você já só tá muito ortopédia. ósseo. Não, O ósseo já não tá o saudável, pessoal não. olha pra mim e fala, rapaz, você tá rico. Eu falo, pior que não. Mas Eu isso não é tô, não. fato. E esse é, Mas isso precisa ler, isso é um grande... criar coisas novas, isso é um ver problema. coisas diferentes. Senão Bicho, você fica só ali, depois disso, Você não só sai da carinho. caixinha. Depois disso, Filipão, você falou de uma coisa interessante. Eu tô lendo pra caramba, bicho. E ler é muito importante. Eu tenho uma gama de livros de vários assuntos diferentes, né? De política pública, de filosofia também. Eu até ia te perguntar qual é a linha da filosofia que você segue na sua vida. A gente tenta ser estoico, né? A gente tenta, eu tenho gostado tenta. bastante dessa linha. Mas, assim, o que eu acho é isso. A gente até, pra falar pra meus filhos, minhas filhas, eu falo, tem que gostar de ler e tal. Só, pô, velho, vê uns livros, aí manda ler Senhora na escola. Meu Deus. Pelo amor de Deus, aí o cara gosta de ler. Não. Não, Então, assim, se você me der um livro de política, eu faço uma fogueira. Entendeu? Que eu não gosto. E é isso então, aí. você tem que descobrir, eu acho, falo pros alunos, tem que descobrir o que Minha gosta menina de tá ler, entendeu? tá com 8 anos, né? Aí foi a escola, eu fui lá. Inclusive a escola que ela tá, eu acho excelente, né? Mas acho que não é nem problema da escola, é essa questão mesmo do Você currículo. segue um bocado de norma. Mas aí eu fui e comprei pra ela aqueles contos de Green, que eu sempre achei massa. Ela leu, tal. Aí eu falei, filho, o que você quer? Ela, pai, eu quero Almanaque da Turma da Mônica. Beleza, É o melhor, vai velho. lá. Disparado. Lê, é o que você falou. É o dia Lê inteiro qualquer lendo. coisa, Lê o dia inteiro aquilo, porque gosta. Tem que gostar. Então, assim, eu passei muito tempo da minha vida sendo... O povo, esse livro é maravilhoso. Tem um livro de Dan Brown, Sim. que foi um sucesso retado e tal. Pessoal, aí eu comprei, eu falei, quieta, rapaz, com isso. Eu assisti um filme ali. Eu gosto muito de Dumba. Pois é, eu falei, não dá pra mim não. Harry Potter nunca li. Eu acho que desses, Não, O Senhor dos Anéis... eu desses já li. livros Por exemplo, não é boa, não. da época nossa de vestibular, não sei o que você tinha que ler, eu acho que o único que eu Tristeza. li e gostei foi o Vivo Povo Brasileiro. Não, os do meu conterrâneo são excelentes. Eu gostava muito. Caso do Monte de Andrade, as coisas. Eu gostava... É pra dizer que é mineiro. Exatamente. Não, fiquei puxadinho na sardinha. É, E exatamente. ele também era cruzeirense, né? Não é galo, não. Não, isso. Isso lá não... Pois é, então assim, é mal visto. Só que aí eu fico com medo quando eu vejo muitos alunos. A gente é uma geração que não podia ter ócio. E eu acho que a As geração atual é residências foram muita assim, né? qualidade de vida. Mas isso aí não... Tá isso precisando de um aí, equilíbrio aí. Mas Exato. isso daí é difícil. Isso é confronto de gerações. Né? E eu acho que tem que acostumar. Né? Não adianta você... Depois, se quiser, tem uma aula de um ortopedista, hein? Tem Da fantástico, residência da USP. A aula dele é fantástico. fantástica. Você já deve ter Já, visto. já, fantástico. Eu acho que eu te mandei até. Que ele fala
é confronto de gerações puro. É as aulas lá de MBA que a gente chegou a ter uma E vez. falando de filosofia, tem dados de confronto de gerações desde 400 a.C., né? Do cara falando que em 300 a.C. ia ser pior, e o cara fala... Hoje é o que a gente está sofrendo na escola, né, nas universidades, nas próprias residências. As empresas estão sofrendo muito mais. Sim, porque sim. o cara hoje, é muito comum ele pular de emprego. Né? Ele tá lá 1 ano, 2... Isso Mas aqui eu já acho- não me preenche, ele vai pro outro. E ele não tem essa ideia de ter um patrimônio. Mas se você olhar ao longo da história, o que se coincide a vida inteira, na verdade, é essa busca pelo equilíbrio. A gente passa a vida inteira buscando esse equilíbrio, né? E a E gente eu acho nunca que vai vai- saber quando a gente vai E atingir. eu acho que vai ficar a vida inteira. É porque a gente não tem noção de quando a gente atinge o Não sei se vai equilíbrio. atingir, não. Não vai. Exato. E mesmo que atinja, a gente não vai, saber não vai que ter essa atingiu, noção que é. atingiu. A gente nunca vai achar que vai estar no ponto de equilíbrio, né? A verdade é essa. Dá uma dica aí desses livros de técnicos que você leu aí pra... Pois é, o livro que eu mais gosto, até hoje, que eu gostei, chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Só que, por exemplo, é isso que eu falo, eu gostei, mas alguns amigos próximos E o que me que ele xingam aborda? até hoje, porque eu Ele indiquei aborda esse livro. Ele aborda... O cara que escreveu, Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia, e ele é psicólogo. Ele aborda que a gente não controla o nosso cérebro para absolutamente quase nada. A gente é totalmente influenciado por várias coisas de todos os modos. E aí ele mostra de forma muito prática no livro, tipo, na página 60 ele fala uma coisa e na 72 ele fala, ó, quando você leu aquilo, você pensou nisso. É fantástico, eu acho. Fantástico. Faz pegadinhas, testes. Então, é um livro que dá trabalho ler. Pra você ter ideia, eu li vários livros ao longo, enquanto ele estava lendo ele. Eu levei 1 ano lendo ele. Então, o povo larga muito. Acho que ninguém que eu recomendei leu. Eu técnico. vou aceitar E aí o desafio, depois- eu vou ler esse aí. Ele publicou Ruído, que também fala da questão. Então, eu gosto dessas questões de estatística. Eu sempre gostei de matemática. Fui professor de matemática, aí uma coisa de empreendedorismo. Durante a faculdade de medicina, Eu fui monitor eu também. achava errado, a galera dava plantão, achava errado, né? Dar plantão como médico no 5º ano, 6º, isso era Isso bem é comum, crime, né? né? Pois é. Isso não pode, né? Isso é E, crime. Crime. e aí eu dava aula de matemática. Desde o primeiro semestre de medicina eu dava aula de matemática. Primeiro comecei com Eu uns fui gurizinhos monitor de, também. de 5, 6 anos, depois fui vendo que aquilo ali ia dar trabalho. Fui crescendo, depois eu fui dei aula no curso para cursinho e tal. Então, eu gosto muito de matemática, sempre gostei. Durante a faculdade de medicina, sem noção, eu falei que ia fazer matemática depois, mas sem condições de voltar para a faculdade. Então, eu gosto de estatística. Gosto, e ele junta nosso cérebro com estatística e fala como a gente é enganado de tudo. Tem os livros de Nassim Taleb, eu fiquei fã. Todos os 4 dele, o Cisne Negro e o resto da coleção. Então, eu gosto muito de estatística, psicologia, eu gosto bastante. Mais para conhecimento. E filosofia, mais os estoicos, eu gosto bastante. Eu tô bem conhecendo interessante. devagarzinho essa linha. É bem, Tem é o bem... de Marco Aurélio, é bem bom. Aí, de vez em quando, a gente se empolga. Eu fui ler Immanuel Kant e não entendi nada, velho. Eu peguei porque era fininho. Falei, eu vou começar por um fininho, sem condições, pô, não tem condições. A paz, eminentemente a paz, ou eternamente a paz. É impressionante como o cara em 1700 falou Sim. do que a gente vive hoje, da Rússia, Ucrânia, etc. Impressionante, mas, porra, o cara fala que você fala, será que é português mesmo? É um nível alto. Aí eu falei, os estoicos é mais facinho. Eu acho que da linha dos estoicos é mais, pelo menos, o que eu vivo, assim, o que eu acredito de linha de pensamento. Mas dá trabalho, Dá velho. trabalho, É bonito, mas dá trabalho. E voltando para empreendedorismo, queria como é que você está vendo? Porque hoje você é sócio da DASA, né? Teoricamente. Então, como é que você está vendo o futuro da oncologia, tanto no nível nacional e a gente pensar nosso nível aqui? Local. Rafa, eu local. penso muito assim, a oncologia vão se consolidar mesmo esses 3 grandes grupos, creio eu, né? DASA, Oncoclínicas e Redditor. Porque as tecnologias, na verdade, de tratamento são muito caras, né? Você tem medicamento de 50 mil, 100 mil. E um grande grupo consegue comprar isso muito mais barato do que uma clínica isolada. As margens têm caído muito. As margens de oncologia despencaram. Se colocar de 10 anos para cá, tá afundando.
Então você precisa ter volume, você precisa comprar barato, você precisa fazer uma gestão decente do negócio. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, com a má gestão ou com a gestão meia boca, você mantinha a clínica bem. Hoje, se você tiver uma má gestão, você quebra. Então, acho que não tem muita volta, não, desses grandes conglomerados que já passaram pela radiologia, pela radioterapia e tal. Hospital, vai se, né? Agora vai se estão para consolidar. convênios. Nosso local aqui em Conquista, uma cidade, né, de médio porte, vai acabar chegando. E... Chegou, né? Chegou, mas você falando no sentido hospitalar, né? Sim, no sentido hospitalar ainda não. Hospitalar ainda vai chegar. Mas não tem muita volta, não. O que eu acho, que eu falo direto lá no meu podcast, é que você precisa... uma pergunta. Pois é, uma pergunta, se for uma pergunta. O que vai fazer com a política? A mesma coisa de sempre. Fazer tudo direito, estudar, se preparar, tal, independente do político que vem. Então, assim, exato. Independente para onde a oncologia vá, você tem que tratar bem o paciente, estar disponível, fazer isso, se atualizar, ir para congresso, tá fazendo as coisas direito. E entender que não tem volta, assim, do jeito que a margem da empresa está caindo, vai ser descontado no repasse para o médico. Essa que é a minha pergunta agora. Você falou da PJ. Né? O que você vê como um pessoa oncologista física, que está formando? Porque você, quando formou, eram 20 vagas para 12. Não, era um como negócio é que você bom. vê Exato. Como é que você vê para um oncologista hoje, pessoa física? Aquele que vai piorar. Olha, eu estou terminando, quero ir para Conquista, por exemplo, ou Conquista, Salvador hoje trabalhar. Tem 9 ou 10 oncologistas, né? Basicamente, conveniados Planserv e Unimed, 80%, 90% da clientela da cidade. Com 9 oncologistas, muito SUS, uma população infelizmente pobre, uma cidade com PIB baixo, quando comparado com o sul, sudeste do país. Então, vai baixar a remuneração, não tem mágica, não tem como manter uma PJ, a clínica, com margem baixa, pagando os salários de 10 anos atrás, 5 anos atrás, vai baixar. Já tem sido feito mudanças nas capitais, São Paulo, Salvador, Brasília. Baixou lá, né? Baixando os honorários. Então, o que eles fazem? Eles mantêm quem está mais à frente do grupo, quem tem mais renome com um salário muito bom, e os demais que estão chegando com salários bem, bem abaixo do que era praticado. Então, vai equilibrando isso para a empresa continuar tendo lucro. Não tem muita volta, não. Então, você acha que vai ter... Porque a gente não vê, né? Às vezes você vê, assim... Na área de Vinícius, por exemplo, ortopedista, ele é especialista no pé, mas ele continua dando o plantão dele ali. Não, assim... Porque só o pé não vai manter. Você tem ideia em Salvador? Você acha que é oncologista? Porque oncologista, ele vive, teoricamente, só da oncologia. Teoricamente, maioria, mas né? não é mais não. Não, tudo bem isso falando. Salvador, a gente Mas quando você terminou, não era? Era. Eu só fazia oncologia, malhava 3 horas da tarde. Fantástico. Atualmente, a gente tem colegas de Salvador que dão plantão de clínica, dão plantão de UTI, faz oncologia só 2, 3 turnos na semana, porque não tem vaga. Então, assim, a gente já vê isso em Salvador. São Paulo, não sei. Mas Salvador, a gente tem colegas próximos que, infelizmente, não conseguiram entrar de forma full, né, no serviço de oncologia. E não são colegas ruins, que aí, deve ser ruim. Não são pessoas ruins, não, tecnicamente. Então, não tem muito escapatória, não. O que eu acho? E tem que se acostumar com isso, assim, no tem sentido que se adaptar, de... né? O pessoal quer fazer uma coisa só, que é o que vocês estão falando aqui, né? Não dá pra fazer uma coisa só mais. Não dá pra ver só de uma coisa só. Creio eu que você vai... uma das coisas que... Eu esqueci o nome do autor. Escreveu Homo Deus, Homo Sapiens. Sim. O Harari. Ele fala no Homo Deus de forma fantástica que o maior drama que nossa geração vai viver é que nossos pais entravam no mercado de trabalho com 18, 20 anos de idade, ou lá atrás até com 14 anos que era permitido, e trabalhava a vida inteira como uma função só. O cara era contador a vida inteira, o cara era administrador a vida inteira. Nós vamos ter que se... A gente, a cada 10 anos, vai ter que se reinventar, trabalhar em outra coisa. E isso tá dando um bug na cabeça da galera. Tipo, mas eu sou contador, mas não vai ser mais, filho. Isso aí. Se vire. E às vezes a gente, que nossa geração, nós temos muito mais dificuldade do menino que tá entrando.
Que E a aí, gente não... Por exemplo, uma aceita coisa isso. que eu venho vendo, você falando de oncologia, no meu consultório hoje eu tenho 2 vagas para clínica médica. Porque não tem mais clínicozão. Não tem um cara que pega Médico o geral, família. o pepino para abraçar. O cara quer fazer só aquela coisinha especialidade. Então, assim, essas vagas começaram lá no início, há uns 4, 5 anos que eu faço isso. Antes só dava um convênio pior. Agora tá batendo particular, tá vindo melhores convênios, as pessoas estão recomendando. Então, você vai se adaptando. Você tem que ter uma visão. Não vai dar mais para ser igual era. Vou passar a vida inteira sendo só uma coisa, E entendeu? por mais que os currículos venham mudando no sentido de você formar mais médicos generalistas, né, o pensamento ainda é hospitalocêntrico e de especialidade. Ainda é. O médico, ele não... o recém-formado, ele não se contenta com a questão da generalidade, né, de abraçar uma área maior, e ele quer ser o sub do sub do sub. Mas, assim, apesar disso, eu acho que a sua área ainda vai ser muito boa, porque a oncologia a gente sabe. Eu acho que é boa já ainda. Por mais que tenha piorado, acho que o povo reclama muito de barriga cheia. Sim, e com até certeza. porque tem estudos aí que a oncologia, provavelmente nas próximas décadas, ela vai ser responsável pelo maior número de... O pessoal tá envelhecendo muito, né? Assim, envelhecendo muito no sentido, vivendo muito, Vivendo graças a mais, Deus. Já É tem isso aí. cidades, né? Que até acho que tem 2 anos, foi antes da pandemia, que tem cidades já, 10% das cidades do Brasil, o maior número de óbitos é por doenças oncológicas, né? E pacientes com 80, 90 anos, durão. Sim. Sim. Meu avô tem 87, tá na roça montando a cavalo. Não, e tem paciente com câncer, meu pai, né? E com 80 anos ele tem a vida dele, né? Não tá... É lógico que ele tem umas limitações, mas ele me mexe no WhatsApp, manda resultado de futebol pra mim todo dia, né? Mas ele... Torcedor do Galo. Não, você tá doido. Hoje vai ter briga aqui. Já tô avisando. Ainda bem que eu tô mais longe. O Rafael é maior, não posso ligar com o Rafael, não. Pois é, então esse bug na cabeça da gente tá acontecendo, assim. A Harry falou lá uns 10 anos atrás, e é verdade. E tem um episódio assim, já? De quê? Do bug? E agora? Sofri um bug, faço Não, eu como? esqueci o nome, mas isso não vai dar pra ser uma coisa só. Não, eu formei medicina, você é médico do joelho esquerdo. Não tem. Vai rolar. Não. As pessoas têm que se adaptar, não tem jeito. Mas né? e aí, A você mudança- vê como essa questão da medicina de precisão? Né, que usa muito de Big Data, Machine Learning. Acho fantástico. Mas e aí? A questão é que Você acha que vai ter espaço a nível? nível Brasil? Vai, acho que sim. Sim? Você acha que Por vai exemplo, ter, por aqui em exemplo... Conquista, eu tenho... Só explica na oncologia, assim, né? na oncologia é o seguinte, É melhor e você você do que eu faz explicar isso. uma classificação usando alguns algoritmos. Você pode fazer biópsias dos pacientes, não só para ver se é tumor ou não, mas você pega aquela biópsia e calcula vários genes, marcadores tumorais, tal, e faz um cálculo grande para saber perspectivamente se ele tem um bom prognóstico ou pior, se ele precisa de químio mesmo ou não. A mama já tá muito... Isso é caro. Para próstata, mama, cólon, já dá para fazer, só que é 15 mil, 13 mil, os convênios não cobrem. Mas, por exemplo, uma coisa que eu faço aí, que eu aprendi com um colega chamado Marconi, é tabelar meus dados. O médico tem mania também de não saber dado nenhum dele. Não. Então, hoje não. Já tem uns 3 anos que eu tabelo todos os meus pacientes primeira vez, telefone, endereço, Quem de onde veio, encaminha. quem encaminhou, qual o tratamento, e depois se morreu ou não morreu. Então, eu tenho meus dados todos. E eu tenho uns 30 e poucos pacientes que eu pedi essas avaliações de prognóstico moleculares e tal. E que eles conseguiram pagar, tinham condições de pagar, e dos 30 e poucos, só 2 tiveram que fazer químio. Então, a gente poupou tratamento em mais de 90% dos casos, quando bem indicado, né? Não vai sair fazendo para todo mundo, mas isso é uma realidade já, né? Deve aumentar quando baixar os preços, porque as coisas vêm baixando de preço, as tecnologias. Surgem novas, mais caras, mas as antigas vêm baixando o preço. Então você falou um dado aí que o convênio pode achar bom, né? A Pode, medicina de tanto é precisão. que Você assim, tem a 30% gente conseguiu liberação de 3 32 pacientes. fizeram, A gente entrou em contato com o convênio e explicou. Falou, velho, custa 13, 15 mil, mas se o cara for para químio vai custar 100. Alguns convênios entendem que se liberar muito, a questão é essa, Rafa. Infelizmente,
pode ser que caia na mão de um médico e vai sair pedindo pra todo mundo. Aí vai dar errado, entendeu? Mas aí que entra o... Aí você tem que fazer o algoritmozinho certinho, aí, né? isso, pra saber pra quem você vai pedir. O médico ter o certo, né? Não é de ser da cabeça dele. Se começar a espalhar na ideia de, eu quero fazer, o paciente insistir, querer fazer, aí vai sair pra todo mundo, aí vai dar errado. Não é só isso, a gente sabe que existe muito de autogeração, né? Então, isso é terrível do ponto de vista administrativo para as operadoras, Sim, né? Enfim, exato. isso onera muito o sistema, né? Então, eu sei porque teve recentemente, eu não vou dar detalhes de onde foi, mas um pedido específico de um exame caríssimo, né? Onde no histórico daquela operadora não tinha, e numa semana apareceram 5 pedidos. Aí essa questão da autogeração que não funciona, né, bicho? Isso aí... Começa, exatamente. Ou então o paciente vem mesmo. O paciente vem na televisão, vem na revista. Porque minha vizinha fez, eu vou fazer também. Porque a vizinha fez e não precisou de químio, eu vou fazer. Minha senhora, seu caso é diferente. É difícil entender isso, entendeu? Que esse é um grande problema também quando esse tipo de coisa sai em revista de grande circulação, né? Que, na verdade, às vezes não tem tanto respaldo científico, não estou falando que é exatamente isso, mas é impactante. Impacta demais. Né? E ainda vem com o título da matéria e tal. Aí na hora que você lê a matéria, você vê que não... Isso. Não é só que a pessoa hoje não lê a matéria. Essa semana deve ter saído em algum lugar, porque 4 pacientes me perguntaram sobre transplante de células-tronco para câncer. Eu falei, não, velho, já tem tempo que está se usando. Tem indicações específicas, mas não é para todo mundo, entendeu? Então acaba saindo em grandes circulações, todo mundo quer saber, todo mundo tá. Terapia de célula-tronco, na verdade, assim, no meio popular tem se tornado uma moda, porque tem muita gente fazendo. Eu comentei isso em outro episódio aqui. Que no quadril, por exemplo, já tem um professor de Salvador que faz há muitos anos, estuda, na verdade. Então é uma coisa de estudo ainda, mas já tem gente aplicando isso no dia a dia como se fosse o melhor tratamento do mundo. No joelho também, né? Parece que tem jogador de futebol. A nível mundial, quem faz mais é o professor Ernigot da França. E no Brasil, quem tem mais tempo estudando isso aí é o professor Gildásio da de Salvador. Seleção brasileira que fez isso daí, até porque acho que ele pegou aí, pega da gordura, né? Tem essa técnica da gordura, né? Aí centrifuga. E ele botou a culpa que ele não joga bem agora. Não, tem um fundo, mas parece que são atletas só de alto rendimento, não sei o quê. Mas é terapia experimental, experimental. Do ponto de vista de empreender ainda, empreender em Vitória da Conquista... É quando a gente pensa nisso tudo seu aí. Que você fácil, é difícil... Você acha que é diferente? Não me xinguem, não. Mas, assim, por exemplo, eu achava que eu era empreendedor há uns 10 anos atrás. Achava que eu era agressivo, que eu era raçudo, que eu botava pra alinhar no sentido de empreendedorismo. Hoje, se você me perguntar se eu acho que eu sou empreendedor, eu acho que eu não tenho nenhuma veia com empreendedorismo. Por quê? eu gosto dele. Por quê? Quando eu vejo, por exemplo, eu não tolero riscos muito altos. Eu não tolero grandes empréstimos. E aí, quando eu falo lá no podcast sobre pessoa física não deve tomar empréstimo na minha cabeça. Mas a pessoa jurídica precisa. Muitas vezes precisa de alavancagem, empréstimos, risco alto. E aí, é o que eu falo, eu não tolero, não sei se eu teria coragem, porque os 2 empreendimentos que eu coloquei na oncologia, junto com minha esposa na cardiologia, todos foram consórcios. Você dividiu o risco, né? Dividiu o risco, exatamente. Você poderia, e eu poderia ter feito só? Poderia. Então, não me considero agressivo. Talvez um empreendedor moderado, light. Você não deixa de ser empreendedor. Isso, mas não tão agressivo quanto eu achava que seria, entendeu? Empreender em Conquista. Eu acho que Conquista tem uma perspectiva de crescimento. Tá vindo muita gente de outras regiões para cá. Minha mãe brinca que de 10 anos para cá se ouve carne no mercado e não se ouvia. Minha mãe é mineira, Rafa. Eu mesmo sou fora. Então, tá crescendo, o aeroporto deu uma pujança grande. Hoje a gente tem muito mais facilidade de ir para São Paulo do que para Salvador. Sim, verdade. Inclusive, parece que a gente só vai para São Paulo, né? Atualmente. Exatamente. Eu fui para agora Maceió, meu amigo Você Wander, tem que descer e depois subir o Brasil. Congresso Norte-Nordeste. Eu falei, Wander, se você fizesse em Orlando, eu acho que era mais fácil. Isso, a gente vai para Recife agora com o Gibran. Eu desanimei por conta disso. Não, a gente vai sair, a gente vai para São Paulo e depois de noite a gente chega lá em Recife. Eu vou no de semana que vem em São Paulo.
E então aqui tá crescendo. Antes, quando eu era menino aqui, a gente via abrindo 3 lojas, fechando as 3 lojas, fechando as 3. Hoje a gente vê abrindo 3, fecha só Agora uma. a Conquista tem essa veia, a Conquista também tem essa veia, né? Tem, ela era empolgada. Ela foge. Aqui tem muito empreendedor. Ela foge à ajuda do público. Né? Tanto que você vê, você tem pessoa, tem amigo meu que ele mora em casa, a casa é linda, a rua não é asfaltada. É. A iniciativa privada está 1000 anos na frente da Talvez no Brasil isso seja uma rotina, mas eu acho que aqui é maior. É isso, eu tenho colegas aqui bem agressivos, bem alavancados, com dívidas que eu jamais teria coragem de fazer para empreender, entendeu? E o que às vezes você pode ficar meio... Não, mas pode falar. Não querer falar. Mas você vê da DASA, ela acha... Porque ela é uma empresa nacional, ela vê assim... Pô, trabalhar na Bahia, em Conquista, é muito mais difícil do que a gente achava. Rafa. Quando era AMO, a gente tinha contato direto com o presidente, com o conselheiro e tal. Tá. Direto, reunião direta. DASA é grande demais, é gigantesca. Então, meu contato hoje é com gerentes regionais, gerentes locais, no máximo, um coordenador da Bahia. Inclusive, se você não viu a entrevista do Rodrigo Bueno na Valor Exame, excelente aquela. Vi. Cara. Mas, assim, é uma empresa grande demais, então eles não olham tão minuciosamente para os interiores. É a impressão, né? Isso ninguém fala, mas é a impressão. Mas dá valor no sentido que eu falo de compra, de gestão, de sistema. Isso aí dá um valor retado. Mas, por exemplo, não sei, a gente não tem... Perdeu o contato com os gestores, né, quem manda. Então a gente não sabe. Tem perspectiva de hospital em Conquista ou não, a gente não sabe. Você não tem essa ideia, se eles acham mais difícil empreender... Eu acho que é o seguinte, qual é a ideia que eu acho? Porque a DASA é muito forte no Rio. Será que eles acham difícil? Hoje é no Brasil inteiro, mas eu penso? Aí é pensamento meu. Que eu acho? O cara vai lá e tem a possibilidade de comprar um hospital em Conquista que fatura, sei lá, 5 milhões por mês. E tem a possibilidade de comprar um hospital em Salvador, São Paulo, BH, que fatura 100 milhões por mês. Ele vai precisar de um diretor médico, de um gestor local. É tudo um. O custo de gestão dessa unidade talvez se assemelhe. E o lucro e a pujança e a possibilidade dessa unidade é bem diferente. Então eu, se fosse presidente da DASA, diretor, dono da DASA, eu ia de maior para menor, como a Rede Dó tem feito, como o Coclin. Então eu acho que primeiro eles vão sempre para maiores, né? Para fechar mercado, né? Aqui ainda é pequeno, né? Assim, a gente tem hospitais aí, sei lá, de 100 leitos no máximo. Você tem hospitais nas capitais de 800 leitos, 1000 leitos, 700 leitos, é outro padrão. Do ponto de vista de responsabilidade social, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados aqui. O que é que você entende como empreendedor e como inovador na área de podcast, de vídeos, assim? Sua responsabilidade social, o que é que você tem algum projeto, seu projeto maior? Exatamente. O que eu penso, assim? Hoje eu continuo atendendo o SUS, eu acho que tem que atender, eu atendo pela prefeitura. Aí acho que você tem que atender SUS, não tem como ficar de fora. Eu não quero. Ótimo, você não quer, beleza, não estou julgando quem não tem. Eu acho que eu tenho que atender SUS. Eu acho que eu tenho que dar aula na UFBA, porque eu fui formado pela UFBA, eu estudei, fiz residência, faculdade, tudo pela UFBA. Eu acho que você tem que dar esse retorno, porque provavelmente eu acho que ninguém faz isso lá na UFBA, nem atende SUS pela questão econômica só. Com certeza. Certo? Da questão de podcast, por exemplo, tentar orientar os meninos mesmo, os estudantes, residentes, porque tem muita pegadinha de contrato, de PJ, é pau pra dar de cacete. Assim, no podcast eu falo do tanto de porrada que eu já tomei. Porrada pra lascar. Só disso dá um livro. Não um capítulo, não. Então, assim, tem que orientar, porque ninguém orienta os meninos. E a galera mais velha vai enfiar os contratozinhos, os negócios, vai tomar calote das prefeituras, de negócio, de hospital. A gente tenta, então, fazer isso. Acho que é a responsabilidade de empresa, amo. Não sei, assim, qual é a ideia deles, mas normalmente eles fazem campanha, fazem atendimento
em campanhas mesmo, em projetos de educação. A DASA tem um projeto gigante chamado DASA Educa, que é liberado vários cursos para o Brasil inteiro. Sim. Uns cursos bons, por sinal. Eu fiz um de inteligência artificial voltado para medicina. Bacana. Descobri que a gente não sabe nada de nada, velho. O médico que deu o curso lá na primeira aula, o cara destruía na programação. E a gente é um zero à esquerda em programação. Então é uma coisa que eu quero começar a aprender. Eu tentei aprender 2 vezes dei uma freada, porque o negócio é complexo. Eu tô fazendo... Eu tô com essa impressão que você tá. Mas eu acho que assim, é isso, na questão social. Doações, eu não sei qual é o nível de doação. A DASA, ela não tem nenhum serviço de SUS? Não sei, Rafa. Não sei. Eu acho que não. Na Bahia, não, né? Na Bahia, não. Isso de programar, na época de faculdade, a gente montou uma república, assim, dividia apartamento, né, para diminuir custo, e eu morava com 4 colegas da ciência da computação, não eram colegas da medicina. E na época, eles estudando programação, eu aprendi a programar um pouquinho com a linguagem C++ na época, né? Quase eu largo a medicina, que eu acho legal aquele negócio de programar. Depois eu larguei pra lá, eu acho que é uma coisa que... Mas C++ ainda tá usando. Ainda tá usando, Porque tem umas que foi embora, né? E eu descobri que é uma porrada de linguagem, eu pensei que era poucas, né? Porrada de linguagem, umas vão embora, outras ficam e tal. Eu cheguei a fazer uma calculadora em C++. Bacana demais. Nós já estamos chegando no fim, mas eu tenho uma pergunta para você de questão educacional. Como é que você vê o ensino... Você está em 2 faculdades aqui, né? Minha visão, eu acho, que a gente, como faculdade de medicina, eu acho que o ensino da oncologia para o médico generalista... zero. Eu acho que está muito aquém. Está muito aquém. E eu acho que, por conta desses dados que a gente tem, população, 10% das cidades... né? A gente acha que oncologia não é medicina de saúde pública. Então, assim, eu vejo os alunos terminam, não sabem fazer uma prevenção, não sabem fazer, talvez, um rastreamento. Acho que é o oncologista que tem que fazer isso. O que eu acho disso aí? O currículo mudou. Antes não tinha, né? Quando eu formei, pelo menos. Não tinha oncologia, não tinha nada de oncologia e nada de forma nenhuma. No currículo não existe oncologia. O professor chegava lá, que é a aula descritiva, ele dava aula de doença do estômago. Isso. Aí o serapéptica, não sei o quê, e falava de câncer. Depois, nos currículos atuais, existe oncologia, só que ela é distribuída dentro dos aparelhos. E às vezes ela foge da preventiva. Quem dá aula disso não é o oncologista. E aí eu acho que por dificuldades técnicas mesmo de alocar uma oncologia, por exemplo, do primeiro ao último semestre. Porque tem oncologia em todos hoje. No currículo tem oncologia do primeiro ao último ano. Só que quem dá não é oncologista. E uma coisa que me chamou a atenção, o Davi Tanajura, que está em Portugal, lá em Porto e tal. Dá um abraço pra ele. Um abraço da visão, um abraço. Ele tem me mandado as questões... Tá vendo a gente? E aí, eu tô falando dele porque ele tem me mandado as questões da prova de revalidação de diploma europeu lá, junto a Portugal, de oncologia. Rapaz, é nível alto. É de tratamento com inibidor de EGFR, saber se vai para mediastinoscopia ou PET no tórax. E ele fala, velho, que zorra é essa? Eu falei, aí, então... Daqui a pouco ele manda para Rafael. O currículo lá, provavelmente, pelo menos baseado nessas questões que ele tem me mandando, que seria uma prova do generalista português, teria que saber oncologia bem mais profundamente. Isso faz falta mesmo, e nós porque não estamos assim, conseguindo saber a preventiva, gente recebe estadiamento, a gente recebe prevenção, o cara não pede coluna, não pede TC de tórax por fumante, e pede um bocado de coisa que não devia, marcador tumoral, entendeu? Então, assim, a oncologia realmente nas faculdades precisa ser revista aí com urgência, porque os generalistas têm saído meio que nulusão. Tem. Eu queria dizer que no nosso podcast a gente cresce muito toda vez que traz um convidado e hoje foi um crescimento muito bacana, que a gente vê um profissional... Apesar do tamanho dele. O tamanho dele, né? Mas um cara que trouxe pequeno. pra gente aqui conhecimento de empreendedorismo, de medicina, de filosofia, de vida, né? Última pergunta. Dá uma dica, então, de filme. De filme, velho. Eu tô querendo assistir Trem-Bala, não assisti, o povo falou ainda. De filme que você assistiu, ou série. Filme bom que eu assisti, o último foi Thor, Amor e Trovão. A trilha sonora Guns, né?
Fantástico, A exatamente. Você trilha tem que Guns ver numa tem que ver. televisão grande ou no cinema com o som rachando. Que é Guns E N' aí Roses do fica início bom. ao fim. Eu vou assistir porque o menino tá chorando no quarto. Não assista. Espera o menino sair de casa, que foi o que eu fiz. Demorei feita zoa, mas é muito bom. E teve E algum Elvis, bom, de muito bom. técnico, alguma série, alguma coisa, você vê? Série não, porque eu tenho que esperar a esposa demora. Depois eu vou te mandar uma, então, da Netflix. Você que gostou de inteligência artificial. Esqueci Qual o nome foi? dela, não falo o nome dele. Mas eu vou postar depois até no Mas Insta desses nosso. de artista, de música, pra mim ainda nenhum superou o de Fred Mercury. Bohemian, Queen, né? Bohemian Até, Rhapsody. tava Não, ouvindo superou. Queen ontem à noite. Também. Sou ouvi, apaixonado, É massa gosto aquele, demais. E tomando vinho. é massa aquele videoclipe que é o filme e o show. Um lado a lado, assim. Aí é massa. já vamos marcar o encontro das famílias pra ouvir Queen e tomar vinho. Queen é tomar vinho. fenomenal. E discutir filosofia. Discutir filosofia. Eu vou aprender com os dois aí. Eu ainda tô engatinhando. Pô, Filipão, E obrigado. Pinóquio. mesmo, bicho. Olha, Pinóquio. lembrei o que eu Ah, assisti eu por vi. hoje. Pinóquio. Vi com meu Pinóquio eu achei Massa. fantástico pra crianças, Isso. pra Eu achei com minha filha, ensinamento, achei dá que- pra assistir com adulto, É Disney, bem né? feito, feita à zoa, Disney é fantástico. impressionante. Tem muito ensinamento aquele filme. É exatamente. até pra criança. Altamente filosófico. Ela é se isso. sente triste muitas vezes ali vendo, né? O meu menino chegou e pegou meu nariz e falou: filho, o nariz seu vai crescer, porque o meu é grande. Mas não porque você é mentiroso. Né? A primeira coisa que ele assustou foi o tal de mentir. Mas, Filipão, Então, que obrigado pela sua presença. Obrigado aqui a no nosso vocês, viu, pelo podcast. convite. Valeu Não, mesmo. a gente ainda vai Vixe, querer bati no você. microfone. Vai querer Lá você ele que presente vai falar. mais vezes aqui, que foi muito bacana. Foi. Bom. Muito Obrigadão bacana. mesmo. Foi bom mesmo. Um abraço, bom. pessoal. Valeu, até o próximo episódio. Um hein? abração, próximo. valeu.